Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Renato, estudante e trabalhador espírita. O papo aqui é sobre espiritismo sempre, a luz do espiritismo sobre as coisas da vida. E hoje vamos conversar sobre corrupção. Não vamos conversar sobre política, nem partido político, nem nome de ninguém. Vamos conversar sobre espiritismo. Eu estudo o espiritismo há muito tempo e é difícil para mim pensar as coisas da vida sem me relacionar com o espiritual, sem lembrar que somos espíritos, sem lembrar que estamos todos sob as leis de Deus e principalmente sob a lei de evolução e de justiça. Eu aprendi a entender Deus, que não é uma pessoa, não é um ancião de barba branca e nem é um vigia da minha vida. Eu aprendi a pensar em Deus como amor, justiça e inteligência, impregnado em todo o universo. Então, vamos falar de corrupção. A gente aponta a corrupção para político, a gente fala que o mal do Brasil é a corrupção e tem que prender os corruptos e vamos bater nos corruptos, e como se algum nome de algum homem, de alguma mulher viesse para trazer a solução para o país ou para a nossa vida ou para a nossa cidade. Então vamos agora falar da coisa espiritual. Existe a lei de causa e efeito, a lei de retorno. Nós reencarnamos sempre na circunstância, na família, no corpo físico, no local, na saúde ou na doença, sempre relacionado às nossas necessidades de crescimento espiritual. O espírito reencarna para isso. O espírito reencarna para passar por lições que a gente chama de provas e expiações, para crescer, evoluir e não cometer mais erros do passado. Por exemplo, se eu fui um empresário rico e explorei meus empregados, eu pagava mal, não dava os direitos deles, não me preocupava com a vida deles, se algum deles adoecesse, eu demitia e contratava outro, eu volto na outra encarnação numa situação difícil assim, passando por essas injustiças e sofrendo com isso. Eu, como espírito, vou aprender o quanto aquilo dói e crescerei. Só para dar um exemplo, são milhões, infinitos exemplos, se a gente for falar aqui. Então, a situação da corrupção. Nós vivemos num país onde acontece muita corrupção. Não por parte do político, por parte do povo em geral. Lembra que o político era povo e a gente colocou lá? Mas não vamos falar só de político não, vamos falar da corrupção povo. Eu entendo assim, a minha leitura, nós reencarnamos para passar por isso, para se indignar com isso, para aprendermos que isso é mal, para tomarmos aversão a isso, não querermos mais isso. Já que reencarnamos nessa situação de sofrer com a corrupção sobre nós, sobre os nossos direitos, sobre os nossos impostos, logicamente fácil eu entender que em vidas passadas a gente cometeu muito isso. E reencarnamos para se indignar e sofrer com isso. Senão nasceríamos naqueles países de muita honestidade, né? Noruega, Suécia, Suíça. Lá o processo de aprendizado deve ser outro, claro. Então, existem muitas atitudes nossas que nós tomamos como normais. Por exemplo, eu tenho uma pessoa de influência naquele cartório, naquela repartição, naquele hospital público. Eu recorro a ele para passar na frente da fila dos outros que estão aguardando uma vaga. Para a gente é muito natural fazer isso, corrupção. Nós tiramos carteira de estudante falso, eu conheço amigos
amigos não, colegas de trabalho que ganham bem e têm carteira de estudante falsa. A gente mente no imposto de renda, a gente corrompe o cartãozinho de passe escolar do ônibus, a gente... Tanta coisa que a gente faz, tido como natural, a gente não respeita as regras de trânsito. Corrupção é o quê? É levar vantagem sobre os outros. É corromper um sistema. E quando a gente tem um código de trânsito, aquilo é um acordo de uma sociedade, de uma população. É um acordo, né, que os nossos supostos representantes votam a lei. Então a gente combina, olha, quando o sinal ficar vermelho, nós paramos. Por quê? Porque outros estão atravessando na faixa, outros carros precisam passar. Eu posso ser hoje o carro que está aqui no sinal, amanhã eu sou o da faixa de pedestre. Então vamos combinar assim? Toda vez que o sinal ficar vermelho, a gente para. Aí nós, com a nossa corrupção natural, cultural, a gente não para. Mais um exemplo pequeno. Então, espiritualmente, meus irmãos, minhas irmãs, estamos passando pelo que precisamos. Ninguém é vítima, ninguém sofre injustiça perante as leis de Deus. Então fique aí indignado, se rete, como fala na Bahia, com a corrupção. Não queira isso. Agora, coloque a honestidade em sua vida. Nas pequenas coisas. E principalmente, sabe qual? Aquela que vai doer em você. Eu vou sair perdendo, eu vou deixar de levar vantagem. Eu vou me atrasar em tal necessidade. Eu vou ficar para depois. Principalmente nessa que eu chamo, dá o tiro no pé. Dê o tiro no pé em nome da justiça, em nome da honestidade. E pare de ficar reclamando dos outros. Coloque honestidade em sua vida, em tudo. Em tudo. Pelo menos naquela que já está consciente em você. Está sofrendo com a corrupção? Dívida do passado. E eu estou falando isso para mim. Dívida do passado. Seja exemplo, cresça e faça como Gandhi. Seja você o mundo que você quer. Se você gosta de ouvir as coisas sobre a ótica espiritual, me siga aí no canal. Eu sempre estou batendo esses papos aí. Só para relembrar, nas leis de Deus não existe vítima. Senão ele seria injusto. Um grande abraço, até o próximo vídeo.